Isso em mente, também me ocorreu nos últimos dias uma ideia por causa de uma história que estava nas manchetes de jornal. Já faz algumas semanas. Acompanhei muito de perto o que aconteceu no Chile com os 33 mineiros que ficaram presos. Vi emocionado, como todos vocês, a notícia dos resgates de todos os 33 mineiros e li as manchetes que tinham por título Resgate, com a fotografia do primeiro mineiro a subir para a superfície e ser cumprimentado pelo presidente do Chile. Outros mostravam os 33 mineiros que ficaram presos em fotografias individuais com esse título: 69 dias, 33 mineiros, uma chance. E depois, esta grande palavra, resgate. Ao ver essas coisas, ao analisá-las e aprender um pouco a esse respeito, gostaria de examinar com vocês o que aconteceu e depois talvez tirar algumas lições que poderíamos aprender com isso. Aqueles 33 mineiros foram soterrados no dia 5 de agosto, em uma pequena mina de cobre e ouro no Chile. Ficaram presos a cerca de 800 metros abaixo da superfície. Um dia depois de a mina desabar, a equipe de resgate começou os trabalhos, tentando descer pelos túneis de ventilação para chegar até os mineiros. Mas a mina continuou a desabar sobre eles, e devido ao perigo e à aparente ineficácia daquela estratégia, tiveram de abandonar imediatamente aquela abordagem e procurar outros meios de resgatar aqueles 33 homens. Poucos dias depois, começaram a perfurar buracos de 13 centímetros para tentar chegar aos mineiros. Por isso prosseguiu por algumas semanas até finalmente atingirem o nível em que acreditavam que os mineiros estavam. Mas como as brocas não chegaram ao local certo, não encontraram sinais dos mineiros nem qualquer sinal de vida. Continuaram a perfurar e a trabalhar onde achavam que os mineiros estariam reunidos e protegidos sob o solo. No dia 22 de agosto, eles ouviram, literalmente ouviram, alguém batendo na ponta das brocas, a uma profundidade de 700 metros abaixo da superfície. Quando recolheram a broca, pedaço por pedaço, havia um bilhete preso à ponta da broca, que simplesmente dizia: "Estamos bem no abrigo, todos os 33. Então, ao descobrirem que estavam vivos, alguns dias depois, conseguiram descer alimento e água e medicamentos para os mineiros. A princípio, eles tinham 48 horas de suprimentos para mantê-los vivos. Passaram a ter alimento e água e outras coisas essenciais para mantê-los vivos por 18 dias. Levou apenas 1 hora para descer aquelas coisas para os homens presos sob a terra. Em 14 de setembro, uma coisa muito interessante aconteceu com um dos mineiros. A mulher de um deles, Ariel Ticona, um mineiro de 29 anos, a mulher dele deu à luz uma menina. Conseguiram descer uma conexão de vídeo e, por meio de uma tela, ele conseguiu assistir àquilo. E podem imaginar sua alegria ao ver o nascimento da filha. Eles deram ao bebê o nome de Esperança, que significa esperança em espanhol. No dia 9 de outubro, 66 dias depois do desabamento da mina, conseguiram descer as cápsulas de resgate até a mina. A broca abriu caminho até os mineiros. Eles disseram que podiam ver a ponta dela e a cápsula de resgate foi descida até eles. A cápsula estava pintada com as cores da bandeira chilena, tinha 56 centímetros de largura. Continha tanques de ar, um microfone para comunicação e equipamento para monitorar o batimento cardíaco dos mineiros, pois sabiam que ao saírem da escuridão e do calor, seria difícil para eles fazerem a transição para as condições da superfície. Por fim, em 12 de outubro, 69 dias depois do desabamento da mina, o resgate começou. Levou 2 dias para tirar todos dali, mas todos os 33 mineiros foram resgatados com sucesso. As operações de resgate estavam sob a direção de um homem chamado Manuel González, conhecido por especialista em resgates, que achei ser um grande título para uma pessoa. Foi frequentemente citado naqueles dias que o presidente do Chile, o presidente Piñera, disse: "Não descansaremos até que todos os 33 estejam salvos." E eles conseguiram fazer
fazer isso. Pensando nessa coisa maravilhosa que aconteceu, bem, foi uma experiência terrível, mas o resultado foi maravilhoso. Tive a oportunidade de conversar com Edgardo Gubelin, um dos nossos coordenadores no Chile, que observou aqueles acontecimentos bem de perto. Ele me ajudou a montar o cronograma dos fatos que acabei de apresentar a vocês e também pedi-lhe que me dissesse quais foram as lições que ele aprendeu ao observar aquelas coisas tão de perto. Quero transmitir a vocês algumas das muitas lições que Edgardo compartilhou comigo. Não quero moralizar muito essas lições. Quero apenas compartilhar com vocês o que eles aprenderam com o resgate literal dos mineiros. Depois vocês podem tirar as próprias conclusões sobre como isso poderia ensinar-nos e abençoar-nos em nosso trabalho de resgate. Eis algumas coisas que ele disse. Primeiro de tudo, houve um sentimento de responsabilidade, um desejo de agir e de trabalhar até que o resgate estivesse concluído. Ele também disse que cada mineiro foi um milagre. Cada um dos mineiros tinha um nome, uma história pessoal, um passado e um futuro pelo qual ansiava. Número 3. Cada mineiro tinha entes queridos que os esperavam. Na verdade, quando os mineiros chegaram à superfície, foram abraçados em primeiro lugar pelos familiares que oravam por eles. Em seguida, ele disse que muitas pessoas se reuniram para trabalhar naquela grande causa. Todos fizeram uma contribuição importante. Nenhuma contribuição foi pequena. Número 5. Os mineiros desempenharam um papel importante em seu próprio resgate. Tiveram de se envolver na tarefa de salvarem a si mesmos. Em seguida, ele disse que não há resgates impossíveis para o Senhor. Tanto os mineiros quanto os resgatadores tiveram fé em Deus para sua salvação. Em seguida, os mineiros descreveram essa provação como um renascimento. O presidente Sebastián Piñera, do Chile, disse o seguinte a cada um dos mineiros que chegaram à superfície. Ao abraçá-los, ele dizia, bem-vindo à vida. Por fim, homens treinados da superfície foram baixados até a mina. Eles eram treinados em resgates e em emergências médicas e tinham outras habilidades vitais para ajudar os mineiros. Mas o primeiro homem a descer foi um colega mineiro. Fotografias bem nítidas nos jornais mostravam esse homem de pé no meio dos mineiros, explicando os procedimentos pelos quais teriam de passar. Ele teve de explicar como a cápsula e outros equipamentos funcionavam para que compreendessem o mecanismo que os resgataria. Ele próprio usara e podia explicar em termos que eles compreendessem. Quando falamos de assuntos administrativos, na verdade, estamos falando de pessoas. Tal como o que aconteceu com os mineiros, temos uma responsabilidade e precisamos trabalhar até que a tarefa esteja concluída. Todo aluno é amado por nosso Pai Celestial, tem uma família que ora por ele e tem infinito valor. Lembrem-se de que não há resgates impossíveis para o Senhor. Para terminar, gostaria de dizer que não conheço ninguém melhor no trabalho de resgate do que o presidente Monson. E aqueles que o conhecem bem e o viram em ação são seus conselheiros na primeira presidência. Por isso, gostaria de citar primeiro o presidente Uchtdorf e depois o presidente Eyring sobre o que viram o presidente Monson fazer. O presidente Uchtdorf disse, o presidente Monson está sempre preparado para o resgate. Foi assim durante toda a vida dele. Quando falamos de pessoas que têm desafios na igreja, que têm problemas, que fizeram coisas que não foram da maneira do Senhor, seu primeiro pensamento é, como podemos resgatá-los? Não é outra coisa, mas como podemos resgatar individualmente a alma deles? Como podemos resgatar as famílias? Sua atitude de preocupação e bondade é muito especial. O presidente Eyring disse, creio que um dos motivos pelos quais ele é tão persistente no trabalho de resgate é que ele é muito otimista em relação às pessoas e ao potencial delas. Está sempre procurando a ovelha perdida, na certeza de que elas podem ser encontradas se simplesmente as procurarmos. Oro para que sigamos o exemplo de nosso profeta e nos tornemos especialistas em resgate, até que todos os filhos de nosso Pai Celestial sejam salvos. Oro por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.